Teu Espírito Santo que habita em nós, que foi misturado ao nosso espírito, dá sensibilidade aos nossos corações para discernir e tocar e sentir e perceber o que o Teu coração tem para nós, e tem para as nossas vidas, e tem para estes tempos, e tem para esta igreja, e tem para o nosso futuro, e tem para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Peço que o Teu Espírito Santo esteja fluindo com poder, com graça, ó Deus, e marca os nossos corações, ó Deus, com aquilo que Tu queres, com aquilo que Tu tens, atrai-nos na direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, semana passada, o pastor Naor, eu acho que foi no domingo, uma semana atrasada, falou aqui sobre o coração, e sobre guardar o coração, sobre proteger o coração. Agora eu vou te falar uma outra coisa, que eu estava aqui agora, enquanto o pastor Luiz estava tirando a oferta, falando da oferta, Deus me fez ver uma palavra num texto que eu já conheço muito. Já conhecia até de cor o texto, mas eu descobri que essa palavra estava ali em alguns minutos. O seu coração é um lugar onde as coisas começam. O seu coração é o lugar que Deus vai usar para começar a germinar propósitos. O seu coração é o lugar, é o único lugar que o Espírito Santo tem para compartilhar aquilo que está no coração dele. Deus não tem outro lugar. Não é na sua mente que isso vai acontecer. Então o seu coração é um lugar onde o mover de Deus vai começar. O seu coração é um lugar onde uma visitação nova vai começar. O seu coração é um lugar onde Deus vai revelar coisas que Ele tem para a sua vida. Então o nosso coração é um lugar muito sério. O nosso coração é um lugar onde Deus vai começar a gerar coisas que podem mudar a história de um país, coisas que podem mudar uma geração. E olha, irmãos, todo avivamento, ouça, começa no coração de algumas pessoas, é transferido para um coração de uma geração, impacta nações, impacta tempos. E olha, toda a visitação de Deus nasceu em corações. Todo o sobrenatural de Deus, ouça o que eu estou te falando, todo o sobrenatural de Deus nasceu em corações. Olha para a Bíblia, Deus começa a plantar insatisfação, Deus começa a plantar indignação, Deus começa a plantar fome espiritual, Deus começa a plantar sede, aí Deus vem com uma visão no coração de alguém, Deus vem com uma palavra no coração de um profeta, Deus vem com alguma coisa, mas o seu coração é o lugar onde Deus vai usar para começar a mover, para germinar alguma coisa, para falar de destinos. O seu coração é o lugar de destino, o seu coração é o lugar onde propósitos são germinados. E nessa noite eu gostaria de junto com você, tentar tocar num tema que não é novo, mas que é tão próprio para nós. Eu fico assim muito inquieto, né? Com esses tempos, nós estamos vivendo tempos de começos. Tudo está começando. Nós estávamos conversando esses dias atrás sobre a equipe de louvor. Eu vendo aqui umas 40 pessoas louvando, adorando a Deus, ministrando, né, cantando em vozes, e um coral, mas sem ser aquele coral quadradinho, mas cantando em vozes os nossos cânticos, e as pessoas aqui à frente, realmente ministrando a Deus, né, uma equipe de louvor e uma estrutura para louvor muito mais rica para a glória de Deus, e estandartes com expressões sobre o nome de Deus, e enfim, tanta coisa começando. Pessoas têm ligado, né, para a gente de outras cidades, tanta coisa começando em São Paulo, tanto desafio pela frente. A escola bíblica começou essa semana, tem uma semana, começou segunda-feira. Então, agora é hora de discernir os tempos.
de discernir os tempos. E algumas pessoas, Mauro, cadê o Mauro? Só sabe a época de plantar. Mas não tem discernimento de que a época não é de plantar café, que a época é de plantar soja, cacau, laranja. Tem gente que só entende que quando começar a época das chuvas é tempo de plantar algumas sementes, mas não tem o coração dilatado para discernir além dessas fronteiras visíveis. Eu quero perguntar para você, o seu coração, querido, é sensível no ponto de discernir além das fronteiras visíveis? Discernir as fronteiras visíveis é fácil, é muito fácil. Você olhar para cá, começou a congregar na igreja de julho e está aqui até hoje, você vai ver fronteiras visíveis e você vai concluir, essa igreja vai crescer muito. Assim, vai crescer, porque nós temos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado as condições, Deus tem reunido condições para crescimento. Amém? E são fronteiras visíveis, mas eu quero perguntar, você tem sensibilidade? Você tem um coração para discernir além das fronteiras do visível? Discernir o que Deus tem para nós, o que Deus tem para essa geração, o que Deus tem para nós no final de milênio, o que Deus tem para nós, qual obra que nos espera, qual visitação que nos espera. Sabe, nós precisamos de tempos em tempos ser levados pelo Espírito Santo a checar, a deixar o nosso coração ali, como que guardado na prateleira, sendo aquecido, e deixar o Espírito Santo mover. Desde que eu voltei de Portugal, eu estou orando, estou jejuando, estou colocando algumas coisas diante de Deus, e tenho orado mesmo insistentemente por algumas coisas. E uma delas é: Deus, me dá discernimento, põe o teu encargo no meu coração. Mas tem encargo para uma igreja boa, uma igreja que tem presença de Deus no louvor, por uma igreja que tem líderes que crescem com maturidade, tem um encargo para uma igreja grande, boa, preciosa, isso é uma coisa. Mas você ter o coração dilatado e permitir que o Espírito Santo coloque desafios que vão além dessas fronteiras do visível, isso é muito maior. E olha, eu diria que nessa noite eu não vou dar uma palavra novamente, eu quero novamente compartilhar coração. E olha, eu não me responsabilizo pelo que virá. Estou brincando, evidentemente. Mas, pastora Luiz perguntando, né? E aí, vai pregar 1 hora ou 1h30? Eu não sei o que vai acontecer hoje. E olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sou chorão e nem faço força para chorar. Verdade. A Beth fala: não, pastor chorão, não venha com esse título, porque eu não quero que ele cole, porque eu não sou. É verdade. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho orado desde que eu vim para Portugal: Senhor, o que tu tens para nós? Qual que é o coração de Deus para nós? Senhor, dá uma palavra na minha vida, me dá uma palavra no meu coração. Ó Deus, no nome de Jesus, me dá uma palavra sobre o que foram esses 4 anos e o que serão os próximos anos. Deus, dá uma palavra sobre nós. Irmãos, tem muita gente que caminha tranquila, sendo guiada, mas assim, eu não dou conta de caminhar sem visão, eu não dou conta de enxergar onde eu estou pisando. E olha, eu preciso de uma palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de te falar isso, que nesses dias o meu coração tem estado assim, como que um clamor, né? Como virá a mim a glória do Senhor? Como virá uma visitação genuína? Como virá, irmãos, um mover de Deus que vale a pena viver nessa videira? Sabe que tipo de igreja que nós queremos construir? Uma igreja só que cresce. O que nós queremos? Eu te falo uma coisa, eu daria um péssimo bancário, porque eu vou começar a mexer naquelas fichas ali, eu já vou começar a querer mudar aquelas fichas, e a trocar de lugar aquele arquivo, e achar que aquele negócio está muito... Sabe, eu quero dizer uma coisa para os irmãos.
qual que é o mover de Deus que você quer viver nessa igreja? O que é que nós estamos construindo, queridos? Nós estamos construindo o quê? No seu grupo familiar, qual é a motivação do seu coração para multiplicar, para crescer? Eu sei que tem tanta gente maravilhosa aqui com chamado ministerial. Queridos, nós estamos construindo qual ministério? O que nós queremos construir? E olha, nesta noite eu gostaria de convidar você então a discernir tempos. Discernir tempos. Eu quero abrir com você um texto na Bíblia que já é bastante conhecido nosso, Eclesiastes 8. Mas é lá que eu vi uma palavra há poucos minutos atrás. Eu sabia de cor esse versículo, esse texto, mas eu descobri que essa palavra estava ali há pouco tempo atrás. A Bíblia então diz, Eclesiastes 8, versos 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece. Diga, o coração. O coração. O coração do sábio conhece. Diga, o coração do sábio conhecerá. E você vai ver que sabedoria, nesse contexto aqui, não é algo que você tem porque frequentou um curso e fez pós-graduação, mestrado, e é um livre docente. Esse coração do sábio aqui é porque Deus repartiu com o seu coração os seus desígnios que estão além de fronteiras visíveis. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? E é preciso ter uma qualidade de coração para receber do coração de Deus, em linha direta do coração de Deus, a percepção de desígnios que são desígnios eternos, que são desígnios que tocam destinos. Não é qualquer coração, é preciso cultivar a qualidade de um coração. Qual que é o coração? Senhor, eu quero o teu querer, eu quero o teu mover. E olha, eu estou contaminado até o último grau com esse coração. Eu não quero viver os meus dias fora de um mover genuíno de Deus. Eu me recuso a gastar os meus dias fora de um mover genuíno de Deus. Os irmãos entendem isso? E olha uma coisa, nós temos uma igreja maravilhosa, com abundante palavra, com alimento. Sabe, agora eu vou dizer uma coisa. Não estou dizendo que nós somos isso. Graças a Deus pela revelação. Quantos podem dizer graças a Deus pela revelação da palavra no nosso meio? Oh, graças a Deus. Irmãos, isso é de Deus. Mas sabe uma coisa? Nós precisamos avançar para algo mais. E nós só vamos avançar se nós temos um coração que permite crescer com insatisfação. Se nós temos um coração que permite, sabe, o Espírito Santo dividir conosco aquilo que está no coração dele. E olha, o meu temor, o meu desejo é que nós sejamos mais do que uma igreja de revelação. Nós sejamos uma igreja de poder, de sobrenatural, de sinais, de maravilhas, de milagres. Quantos querem isso? Agora, Deus não trará isso para corações que estão satisfeitos com o que têm. E olha, uma coisa, é muito importante nós entendermos que Deus não nos chamou para sermos uma igreja meramente conceitual. O que é uma igreja conceitual? Uma igreja que só tem conceitos, que só tem princípios. Deus tem nos desafiado, Deus desafiou você, Deus nos desafiou na videira, para sermos um povo que experimenta o mover de Deus, que experimenta um avivamento genuíno, que vai participar de coisas muito reais, de coisas genuínas, de realidades espirituais que vão tocar a nossa cidade e o nosso país. Eu me recuso a viver num lugar que não tenha isso. Os irmãos entendem? Então a Bíblia está dizendo aqui que o coração, é o coração do sábio, discerne, conhece o tempo e o modo. Vamos dizer isso? O coração do sábio conhece o tempo e o modo.
Nós vamos ficar aqui em conhecer o tempo. O coração do sábio conhece o tempo. Qual que é o tipo de conhecimento aqui? É conhecimento espiritual. É conhecimento da parte de Deus. É conhecimento fruto de uma linha direta do coração de Deus para com o seu coração, Silas. Então a Bíblia diz, o coração do sábio conhece o tempo. Irmãos, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Quais são esses tempos que nós estamos vivendo? Fala para o seu vizinho, qual que é o dia, o mês e o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos vivendo. Fala para ele, o dia, o mês e o ano. E aí eu pediria que você abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, um outro texto que a palavra de Deus nos dá. A partir do verso 12, essa profecia nos situa completamente. E olha só, havia uma disputa a respeito do que deveria ser ensinado para os gentios. Quem eram os gentios? A igreja de Cristo tinha nascido, havia poucos anos, e o movimento principal tinha surgido em Jerusalém. Os principais apóstolos estavam ali, até que acontecimentos começaram a forçar a igreja a se espalhar por todo o mundo conhecido, pelo Império Romano naquela época. E os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, começaram a ter dificuldades, porque alguns judeus começaram a trazer da lei de Moisés e colocar para eles cumprir. Então houve uma reunião em Jerusalém, e aqui o apóstolo Tiago, que para quem não sabe era irmão de sangue do Senhor Jesus, ele diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Diga, eu sou gentio. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Há uma coisa central que Tiago diz aqui. Ele cita o profeta Amós. Vai lá para Amós. Vai lá para Amós. Amós capítulo 8. Amós é dos profetas menores. Está ali no finalzinho do Velho Testamento. Depois de Joel e antes de Obadias e Jonas. Profeta Amós capítulo 8. Então Tiago está citando uma profecia. E uma profecia, irmãos, é um referencial para você discernir tempos. Toda vez que Deus começa a compartilhar coisas no seu coração, Deus está falando com você profeticamente. E olha só o que esse texto diz. Tiago, então, citando esse texto de Amós, ele fala que o tempo dos gentios está começando. Há um tempo para os gentios, que Deus vai levantar, ou vai levar a todos os gentios a possibilidade de estar em aliança com o Deus de Israel. E aqui a gente voltando então para Amós, lendo o texto completo, olha só ao que Tiago se referia. Vamos ler. Naquele dia, verso 11, do capítulo 9 de Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possua um restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente,
Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Essa profecia, ela é dupla, ela toca na história de Israel. Isso aqui se cumpre hoje. No século passado, essa profecia não estava cumprida. No início deste século, essas profecias não estavam cumpridas. No final deste século que você e eu vivemos, no qual vivemos, com as pessoas em relação às quais nós somos contemporâneos, a palavra de Deus diz que essas profecias se cumprem. Por que se cumprem? Você vai ver que Deus plantou a nação de Israel, lá onde eles estão firmes ali. A Bíblia fala que eles plantam uvas, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Olha, já tem décadas que a gente ouve falar de tecnologia de Israel, lá no deserto. Quando já ouviram falar de tecnologia de Israel, lá naquelas estruturas de kibbutz, não sei o quê? Irmãos, eles plantam o que eles querem ali. Agora, essa profecia não estava cumprida há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Hoje ela está cumprida. Então é preciso entender uma coisa. Deus fez promessas para os gentios. Nós somos gentios. E a Bíblia fala que haveria um tempo para a plenitude dos gentios. O que é isso? É o tempo em que o Espírito Santo, em que o propósito de Deus, em que o mover de Deus seria estendido sobre todas as nações não judaicas, sobre todas as nações da terra. E é interessante que dentro desse tempo que a Bíblia chama de os últimos dias são esses últimos 2000 anos. Esses são os últimos dias. Há tanta palavra profética a respeito disso, e uma delas que nós não vamos ler, mas vamos citar, está lá em Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e que sobre todas as pessoas, sobre moços, velhos, jovens, Deus derramaria do seu Espírito. E isso é para toda a carne, diga toda a carne. Agora nós entendemos uma outra coisa. Deus deixou então como que um tempo franco, um tempo aberto. É um tempo do Espírito, é um tempo de mover de Deus. É um tempo em que o Espírito Santo está se movendo de todos os modos, de todas as maneiras, em muitos lugares, de modos diferentes. Agora, a grande questão é, o que Deus tem nesse tempo que é o nosso tempo e que está acabando? Por que está acabando? Porque essa profecia que eu acabei de ler se cumpriu, não vai se cumprir, já se cumpriu. Qual que é o tempo de Deus para nós? Nós quem? Nós, videira. Nós, aquilo que, sabe, as coisas que Deus tem prometido, aquelas coisas que nós temos desejado, o que virá diante de nós, sabe, com qual coração nós devemos perseguir essas coisas, o que nós queremos edificar, em que tipo de igreja você quer criar os seus filhos, em que tipo de igreja você quer, em que tipo de mover você quer estar com os seus netos, em que tipo de obra você quer aplicar o seu coração e as suas expectativas. E aqui nós vamos falar uma coisa: nós somos uma geração de órfãos. Nós somos uma geração que experimentou, olha, tirando as pessoas que se converteram nos últimos poucos anos, nós aqui, nós como liderança, nós como a maior parte dos líderes de grupo, talvez, os supervisores, nós em Portugal, nós lá em São Paulo, aquelas pessoas em São Paulo, nós aqui, nós em Aracaju, nós que estamos de certa forma sendo ligados por Deus a essa mesma unção, a esse mesmo desafio, a esse mesmo coração, nós somos um povo, irmãos, desencantado com muita coisa. Nós somos um grupo de pessoas meio órfãs. Eles falam, vira e mexe, pastor Marcelo, volta a tocar nisso. Não tem jeito. É o meu coração.
a gente aqui dentro que experimentou a glória de Deus no que aconteceu na década de 70. Só que isso acabou. Eu lembro de uma ocasião em 1977, lá no Instituto de Educação. Aquilo ali estava lotado de jovens vindos do Brasil inteiro, porque eles tinham ouvido falar que em Goiânia estava havendo um avivamento. Missionária Ana Maria, pastor Paulo Brasil e mais não sei quem, tinham começado ali uma coisa, equipe Jovens Livres, movimento Jovens Livres e a igreja Jovens Livres. E naquela época, em 77, irmãos, a glória de Deus estava ali. A glória de Deus veio no movimento carismático. Só que isso acabou. Acabou. Foi embora, sumiu. Há muita gente aqui que viveu seus dias de ouro em igrejas pentecostais. O movimento pentecostal é o movimento mais antigo desse século. Começou no início do século. Mas acabou. O que é um movimento nesse aspecto profético de glória de Deus ter acabado? Acabou porque ele se encaixou e ele, de certa forma, se estagnou. Essas igrejas hoje não têm nada fresco mais. Todo avivamento ele tem uma dinâmica. Ele começa, impacta, se estabiliza e declina. E está certo, não precisamos culpar a nós nem a Deus. A questão é que nós devemos discernir os tempos para sempre estar andando debaixo do mover de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Tem que discernir o tempo de Deus. E nós então vimos esse mover carismático que foi tão maravilhoso e tão gostoso passar. Depois vem um outro mover que nós também experimentamos, o mover de restauração. E olha, eu lembro em 1983, salvo erro, lá no CTL, Centro de Treinamento de Líderes da Igreja Católica. Eu nem sei mais onde é que fica isso. Eu sei que é um... Alguém pode me ajudar? Onde é que fica esse negócio? Onde que fica? Exatamente, lá para o lado da Vila Pedroso. Em 1983, aquele movimento que teve seu expoente, ou teve alguns expoentes nas pessoas dos irmãos ali em Porto Alegre, o Azaf, que representava ali a área de louvor de comunidades muito fortes, em São Paulo, Comunidade da Graça, alguns irmãos ali que estavam andando e experimentando coisas muito genuínas. E aqui em Goiânia, pertinho de nós tivemos aí o pastor Robson Rodovalho e César Augusto. Irmãos, aquilo lá foi algo genuíno que tocou o Brasil. Mudou a enologia do Brasil. Mudou a percepção de adoração a Deus do Brasil inteiro. Qualquer igreja hoje tem uma visão completamente de louvor e adoração por conta do que Deus trouxe, do que Deus fez. E muito aqui de Goiânia. Tocou o Brasil. Olha o que proliferou de comunidade, já viu? Até as igrejas tradicionais agora é comunidade não sei dos que, é comunidade cristã evangélica, comunidade quadrangular, comunidade de não sei do que. Assim, por quê? Porque, sabe, agora já é o eco. O mover já foi, agora é o eco. Agora todo mundo quer. Mas o vício, a glória, já picou a mula, já foi embora. E eu lembro em 1983, numa ocasião ali, os irmãos falando, do mover de Deus, do propósito de Deus, da glória de Deus. Os irmãos começaram a cantar um cântico. Eu fiquei perplexo, porque eu já tinha, quase o quê? 8 anos talvez, 7 anos que eu conheci a Cristo, era batizado no Espírito Santo, tinha participado de tudo que vocês puderem imaginar em termos de buscar de Deus, experiências sobrenaturais, aquela coisa de êxtase, de ver anjo, de cair para trás, de tremer, de dons espirituais, de tudo. Eu já tinha
Nada daquilo era novo. Mas de repente os irmãos começaram a cantar. E eu comecei a perceber que havia a presença de Deus naquele lugar de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. E à medida que os irmãos cantavam, a glória de Deus vinha, e a presença de Deus vinha, e era o céu, era o céu. Eu falei, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. Isso aqui é diferente. E as pessoas adorando, e lágrimas descendo. Você que já converteu numa igreja assim, porque isso já é uma herança que nós ganhamos. Está aqui. Nós vivemos isso. Hoje no louvor nós tivemos isso. Já é lugar comum. Isso não é novidade, é lugar comum. Todo mundo tem. Você que já nasceu num ambiente assim, você pode não valorizar muito isso. Mas nós que não tínhamos isso, nós sabemos a diferença. E olha, esse mover de restauração teve o seu auge, teve o seu impacto e acabou. Passou esse mover de restauração. Trouxe heranças, trouxe riquezas, nos enriqueceu em Deus, nos enriqueceu em visão, nos enriqueceu na palavra, nos levou a avançar muito, muito, muito. Eu louvo a Deus por esse mover de restauração. Como nos levou a avançar? Pastora Luísio pode testificar, sabe, juntamente comigo, sabe disso. Quanto nós avançamos. Esse aspecto de ter revelação na palavra, de tocar na palavra com revelação, isso é herança do mover de restauração. Nós não tínhamos isso, era aquelas palavrinhas chinfrim, vamos abrir a briba aí, e falava obviedade, 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 e obviedade, fechava a Bíblia, e não levava a nada. Era obviedade sem profundidade, sem revelação, sem vida, sem querigma. E olha, eu lembro, 5 anos que eu era crente numa igreja, eu não lembro de uma palavra que tivesse marcado meu coração, Naor. Nenhuma. Se eu pegar todas, e olha, não faltava um culto, estava em escola dominical, estava em reunião de jovens, estava domingo à noite, eu não lembro de uma palavra que tivesse marcado meu coração. Por quê? Porque faltava isso que a restauração depois nos trouxe. Entrar no espírito da palavra, ter visão do quebrantamento de Deus, de que é possível lidar com a presença de Deus, trabalhar com a presença de Deus, liberar a presença de Deus. Nós aprendemos a lidar com a presença de Deus, descobrimos que Deus queria estar presente, que Deus queria ser perceptível, que Deus queria tocar as pessoas. Olha quantas vezes a gente orando, jejuando, buscando a Deus, sabe, centenas de jovens fazendo jejum e oração. O que a gente queria, gente? Presença de Deus, queríamos glória de Deus, estava ali só por Ele, só por Ele. Nós fomos uma qualidade de jovem esquisita, diferente. Retiro de jovem que a gente tinha era 2 palavras de manhã, uma tarde e uma noite. E às vezes não tinha vigília. E o pau quebrava. Não tinha futebol. Não é que isso é errado, é que a gente estava ali babando pela glória de Deus. A gente estava seco pela glória de Deus. E olha, Deus veio. Quantos podem dizer que Deus veio? Deus veio. Agora é hora de discernir tempos. Há exatamente 100 anos, Deus começou a mover que impactou e que determinou o futuro desse século nosso. Eu pergunto, qual é a videira que nós estamos construindo? Naor. Qual é a igreja que você quer estar? Que tipo de obra que você quer estar inserido? Olha, irmãos, eu descobri uma coisa. Se você tem o seu coração para Deus, se você tem expectativa no Senhor, se você quer, sabe, caminhar debaixo desse mover, sabe, debaixo da glória de Deus, se você dispõe o seu coração a buscar isso, você terá. Porque para esses 2000 anos, para esse tempo que é a plenitude dos gentios, é um tempo franco. Aliás, a Bíblia nem fala de avivamento nesse tempo, porque serão 2000 anos de avivamento. A Bíblia não fala de tempo especial. É interessante você ver muita palavra visitação de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento você não tem visitação. Por quê? Porque Ele já está aqui. Ele já é presente. No Velho Testamento havia visitação, visitarei. No Novo Testamento não tem visitação, porque Deus não é visita mais, Ele veio para ficar. Então presta atenção, é uma questão de disposição do coração.
É uma questão de fome, é uma questão de coração, é uma questão de sede. E por que eu estou compartilhando isso com você nessa noite? Sabe, queridos, porque nós precisamos ter um coração contaminado para a glória de Deus. Precisamos ter um coração contaminado para a presença de Deus. Você precisa pensar nisso. Isso precisa impregnar no seu coração. Você vir para cá não satisfeito. Você vir para cá sabendo que vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter presença de Deus. Mas você vai falar para o Senhor: Deus, muito obrigado, mas está pouco. Eu quero glória, eu quero sobrenatural. Quantos querem sobrenatural? Se a gente for fazer uma avaliação bem pé no chão da vida cristã, a vida cristã é toda sobrenatural. Mas qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é, à medida que nós experimentamos tanta coisa, à medida que você experimentou tanta coisa em tantas igrejas, gente, e por que da videira? É porque nós somos órfãos. Cada qual deixou o lugar onde estava, porque foi bom, mas passou, acabou. E por que nós estamos aqui? Porque nós estamos, em outras palavras, dizendo: nós queremos de novo. Tem um mês que esse negócio está pregado aí, né? Está fresquinho. Como diz lá em Portugal, tudo aqui está fresquinho, gente. Ó, tudo que é novo. Por quê? Porque de certa forma nós ficamos órfãos de uma visão que acabou. Nós ficamos órfãos de um mover que passou. Nós ficamos órfãos de um coração que se perdeu em algum lugar. E por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Eu vou te responder por que você está aqui. Porque no seu coração você tem uma insatisfação. E você está dizendo, em outras palavras, estando aqui: eu quero de novo o teu mover. Qualquer que seja o teu mover, eu quero o teu mover. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a presença de Deus. Não me satisfaço em somente estar numa igreja. Ser crente, fielzinho, bonitinho, penteado, cheiroso. Chega domingo, na hora da coceira, de manhã para a escola dominical, na coceira noturna para vir para o culto. Cato os meus filhos e vamos para a igreja. Porque é hábito, porque é ritual. Porque eu sei que é bom para eles. Porque eu quero criar os meus filhos dentro de uma influência positiva. Ontem à noite eu fiz uma coisa, não sei até que ponto que todo mundo aqui aprovaria. Mas eu fiquei acordado para ver a luta do Evander Holyfield. E o repórter que entrevistou o Evander Holyfield, ele entrou cantando aquele cântico. Na glória, honra, força e poder ao Senhor. Ele entrou cantando aquele cântico. E aquilo estava para toda a plateia cantando com ele, aquele cântico, assumido, cristão. Aí, hoje meu cunhado perguntando: Marcelo, mas você acha que aquele cara é servo de Deus? Aquele tipo de esporte? Eu falei: uai, irmão, é esporte, esporte, dá pancada, mas é esporte. Pensou que esporte legal? Bufetada para lá, bufetada para cá, pá! Mas é um esporte, tem regras, nada de errado nisso. Eu não entraria num negócio desse, né, não? Mas é um esporte. E o repórter entrevistando, a Rede Globo é terrível, eles não traduziram o que ele estava falando. A Rede Globo só falou que ele é religioso, muito religioso, né? Mas ele não estava falando isso, não. Ele estava falando: os meus bisavós eram crentes, os meus avós eram crentes, os meus pais são crentes e eu também sou crente. Estava falando isso. A Globo não traduziu isso. Agora, sabe, é interessante olhar para um país em que gerações foram tocadas. Gerações foram tocadas pelo mover de Deus. E olha, nós no Brasil, nós estamos vivendo um tempo, eu vou falar que tempo nós estamos vivendo. Tempo de orfandade, tempo de moveres que se acabaram, tempo de contradições. É ou não é tempo de contradições? Nós estamos vivendo tempo de escândalos. É ou não é tempo de escândalos? Eu nem vou repetir coisas aqui
citando nomes de homens de Deus, de primeira grandeza em nível do Brasil, porque certamente você já sabe, que caíram. Tempo de escândalos. E finalmente, esses são tempos de sequidão. Tempo seco. São tempos secos. Por que são tempos secos? Porque não tem nada novo. Não tem um mover novo. Não há nada novo acontecendo. Não tem um mover. Você pode falar, olha, Deus está fazendo algo tremendo naquele lugar ou naquela igreja. E a glória de Deus está ali. E o fluir de Deus está lá. E não tem mais. Não tem um homem de Deus que você possa falar assim, poxa, como é tremendo o ministério daqueles irmãos ali. Como eles têm um coração para Deus. Todo mundo hoje quer ser prático. Todo mundo hoje está querendo ser... está querendo usar a estrutura para fazer o máximo possível. Vendendo o coração. Vendendo a glória de Deus. Abaixando o preço. E olha, quando nós fazemos isso... Eu não sei, a gente vai ter uma conferência aqui sobre células, talvez a gente fale sobre isso. Sabe, irmãos, a restauração devia ter desembocado em igrejas, em células. Porque isso seria um restaurado também dos odres, não só do vinho. Eu cansei de ouvir que aquele tempo era um tempo de restauração do vinho. O que é o vinho? O vinho simboliza a presença de Deus. O vinho simboliza a palavra suculenta de Deus. Então, naquele tempo, a década de 80 e pedaços da década de 90, era a restauração da igreja. Deus estava restaurando a igreja, restaurando o avivamento, restaurando a visão, restaurando os 5 ministérios de Efésios. Deus estava restaurando o louvor e a adoração do seu povo. Deus estava restaurando a palavra, restaurando. Mas isso devia ter desembocado, afunilado, acabado numa estrutura de igreja em células. Por quê? Porque a igreja em células é devolver para o corpo de Cristo as suas funções. É levar a igreja a crescer em qualidade, mas também crescer em número. É levar a igreja a permanecer firme como testemunho da justiça, do amor, do caráter, da glória, do poder de Deus. Quando nós, então, como restauração, ao invés de desembocar em igrejas, em células, desembocamos em igrejas de programas, o que nós fizemos? Nós permitimos que muito daquilo se perdesse. Por quê? Porque não tem jeito de conciliar as duas coisas. Não tem jeito de conciliar um povo que teve restaurada a sua função sacerdotal com uma igreja de programas. Uma igreja de o que é a igreja de programa? Hoje a Gretchen vem para dar o testemunho. Amanhã é a freira que benzi e converteu. Agora é o palhaço Bozo que está aqui. Agora é a Bibi Ferreira que está fresquinha, convertida. Agora é o Dedé Santana, gente. Vem cá que é o Dedé Santana. E você chega a um ponto, você não quer mais nem chegar perto de um trem desse. Sabe, irmãos, aquilo que não foi gerado, gestado em Deus, chega a um ponto, produz enfado. Comida de Deus não produz enfado, mas comida do homem produz enfado. O que é enfado? Não aguento mais isso. Quantos já tiveram uns negócios desses? Eu já tive. Eu não aguento mais um negócio desse. Teve uma época que eu não aguentava ir na igreja, não aguentava, meu Deus do céu, eu vinha para a igreja, eu estava bem, assim, não tinha nada errado na minha vida, mas eu não aguentava mais, era mesmice de culto e mesmice de crente do meu lado, e buzinando a mesma conversa, aquele mesmo tim-tim-tim. E eu passava na porta da igreja e havia uma insatisfação latejante dentro do meu coração. Não é possível que servir a Deus é só isso. Houve uma vez que eu estava falando em línguas e chorando por quê? Porque Deus, será que é só isso? Eu quero mais. Será que é converter, vir para a igreja, ser batizado do Espírito Santo e ficar aqui esperando? O dia que o Senhor vai trocar essa minha vida por uma harpa lá no céu, né? Blom, blom, blom. É isso que é a vida cristã? Irmãos, Deus tem uma visitação para nós. Eu gostaria que você voltasse, então, é o último texto que nós vamos ler, para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 2 e verso 3. Nós somos, então, um povo que tem um problema. Qual que é
Por que é um problema aqui? Se você já experimentou coisas com realidade no passado, olha para mim, você se tornou alguém exigente. Quem aprendeu a comer rosbife, quem aprendeu a comer camarão todo final de semana, quem vivia na base de caviar, quem comia do melhor tipo da fina comida, quando você voltar para arroz, feijão e jiló picado, vai ser difícil. Nós, por causa da experiência rica que nós tivemos, nós somos um povo estragado para muita coisa. Eu estou revelando aqui um pouco do seu coração também. Você é estragado para lenga-lenga, você é estragado para igreja de programa. Você não caberia numa igreja de programa, eu não daria conta. Você está estragado para cultinho, você está estragado para louvorzinho de qualquer jeito, você está estragado para tudo isso. Agora tem um problema. Pelo fato de você ter tido experiências muito vivas e muito genuínas com o Espírito Santo no passado, a sua tendência agora é ficar cético com relação ao que vem. Ouça o que eu estou dizendo. A sua tendência é se tornar uma pessoa cética em relação ao que vem. O que é cético? Não deve vir grande coisa por aí. Gente, eu já tive em cada lugar com tanta glória. O que eu vou fazer? Eu vou para a videira. É uma igreja boa lá? Olha, é boinha. Boinha, boa palavra, louvor. Mas você não está seco, faminto, desesperado pela glória de Deus como você esteve no passado. Sabe por quê? Justamente por causa dessa característica de um coração cético. Eu vou te falar a primeira coisa que Deus precisa quebrar na sua vida para você experimentar algo novo: romper com o ceticismo. Diga: romper com o ceticismo. Se você não se romper com o ceticismo, Deus não só não poderá te dar coisas novas, como nem mesmo poderá repetir o que Ele já fez com você. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? A maneira de Deus de te levar para algo mais é restaurar em você um coração com expectativas. Um coração com expectativas altas. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu sou pastor há 11 anos. Eu sou crente há 24 anos. Eu já participei dessas coisas erradas todas que eu estou te falando aí. Graças a Deus por cada uma delas. Graças a Deus por cada riqueza que foi acrescentada, sabe, no meu coração, no meu espírito, na minha vida. E eu vou te falar, nunca eu tive com os meus olhos tão nítidos, tão claros, sobre o que eu espero de Deus, sobre o que meu coração almeja de Deus. Nunca eu tive com o coração tão claro a respeito, sabe, de sentir que é possível Deus trazer um sobrenatural que nós ainda não experimentamos, um nível de mover de Deus que nós ainda não tivemos, um nível de manifestação da glória dEle, da presença dEle, do poder dEle, que nós ainda não conhecemos. Então eu quero te encorajar, rompe com o ceticismo, rompe com aquela coisa: eu já vi isso, eu já tive nisso, eu já conheci isso, já participei disso. Eu estou te falando porque eu tenho a tendência de ser assim. Vou te falar, estou te dando uma palavra de Deus: rompe com o ceticismo na sua vida e permita que o Espírito Santo plante um novo coração para o mover genuíno que Ele tem para diante de nós. Sabe qual que é o perigo que você corre? De ficar para trás. E Deus levantar gente novinha, que já pegou todas aquelas heranças que você demorou 20 anos para receber, desses moveres todos. Já pega tudo aqui, ó. Cursão, não sei o quê. Você tem escola de ministério, tá aí, profetizando, curando enfermo, levantando defunto. E você, uau! Tá lá ainda, né? Cantando. Como é que é? Dá uma música aí. Daquela época. Tá lá cantando ainda aquela música lá de 1900, da década do Jeca. Querido, eu quero te desafiar. Quero te dar uma palavra da parte de Deus. Rompe com o ceticismo. Fala para o seu vizinho: rompe com o ceticismo.
Fala para o seu vizinho, abre o coração para esperar coisas muito maiores. Abre o coração para o sobrenatural de Deus. Fala para a pessoa que está atrás, abre o coração para o sobrenatural. Para o sobrenatural. O que é sobrenatural? Nós estamos orando e de repente chegamos para a igreja, aí não pode ter culto, porque tem uma fumaça aqui no meio, tão gloriosa que ninguém dá conta de ficar sequer de pé. Ninguém dá conta de ficar de pé. Por quê? Porque Deus veio em resposta a quê? Em resposta ao seu coração, em resposta a um clamor, em resposta a uma expectativa. Irmãos, eu vi tantas crianças falando em línguas, sendo batizadas no Espírito Santo. Eu tenho começado a ver isso aqui de novo no nosso meio. Sabe, isso é um sinal poderoso. É um sinal que coisas genuínas Deus tem feito. João Luiz, filho de uma das irmãs aqui, rapaz novo convertido, novinho. Estou ministrando aqui o curso de batismo. O menino chorando, em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas. 12 anos. Roberto, me ajuda aí. 12 anos. Pastora Luiz, um tempo atrás, comentando comigo, eu acho que nós fomos uma geração diferente mesmo. Sabe, irmãos, eu não abro mão de ver essa próxima geração contaminada com esse mesmo clamor. Quantos não abrem mão? Eu quero ver isso. Está aberto para o sobrenatural de Deus, está aberto para a glória de Deus, está aberto para paralítico. Ontem a pastora Luiz estava falando, né, das pessoas que tem resposta para tudo. Quando ele quer ser incrédulo, ele tem resposta para tudo. Jesus ressuscitou o morto, ressuscitou nada. Aquilo é aquela doença que a pessoa, né, morre lá, mas parece que não morreu, morreu, mas não morreu. A pessoa estava com câncer nada, porque trocaram as radiografias, não tinha nada de câncer não. Porque a pessoa estava paralítica. Que paralítica? Isso é doença psicossomática. Isso é tudo coisa da cabeça dele. Bebeu lá uma água benzida, ele achou que a água benzida tinha alguma coisa e levantou. Quando a pessoa está predisposta a não crer, mas enquanto ele falava, eu estava pensando uma coisa. E gente que não tem braço e o braço crescer, hein? Vai falar o quê? E tinha a perninha fininha assim, a perna cresce. E tinha a mão engruvinhada, a mão desengruvinha. Pensou nisso? Quantos acham que isso é muito para o nosso Deus? Quantos querem o sobrenatural de Deus? E sobrenatural não é baseado em pastor poderoso que veio da Conchinchina ministrar. É lá na célula, isso é restauração. É lá você tacar a mão sobre a cabeça de um canceroso e Jesus curou. Qual foi a estrela gloriosa que ungiu, busuntou com óleo para Deus curar? Foi a irmã Sebastiana, colíder, auxiliar. Isso é avivamento. Isso é coisa genuína. Isso é coisa, sabe? Nós temos que criar expectativa para isso. Se nós ficarmos só naquela coisa de somos aquele povo saudosista que, sabe, nós experimentamos e estamos aqui frios em relação às reuniões, começa a cultivar um novo coração. Venha para as reuniões esperando que você... Venha esperando o inesperado. Venha esperando o inesperado. Venha com a expectativa que de repente, pastor Luiz pregando aqui falando de Gênesis. Ele dá uma parada, olha para uma pessoa que está com câncer no estômago e fala, Jesus está te curando agora. E volta para a palavra. Entende? Coisas desse tipo, nós precisamos estar abertos para essas coisas. Esperar coisas assim. É na base da fome que virá alimento. É na base da expectativa que virá visitação. É na base do clamor que Deus responderá. É na base de uma intercessão, de um gemido que o Espírito Santo vai começar a pairar, a chocar, a pegar o seu coração e cultivar essas coisas. Por isso o seu coração é importante. Por isso a palavra de Deus diz que o coração do sábio conhece. Isso é conhecimento espiritual. Conhece o que é o tempo. Hoje à tarde, na hora que começa a hora, a turma começar a tomar banho lá em casa, vira aquela, né, aquela coisa. Aí eu fui para o carro, orar pela palavra e aquecendo meu coração. Irmãos, eu posso dizer que a única coisa que tem havido no meu coração nesses dias é um gemido, é um clamor. Eu quero discernir o tempo
entender que este é o tempo para construir um novo mover de Deus. E esse novo mover de Deus, irmãos, nós nem sabemos o que, nem como, nem que jeito, nem com quem. Eu quero estar nisso. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver o fruto que redundará disso. Com todo problema, com toda decadência, ou decadência não, com toda deficiência, melhor palavra, com todos os problemas gerados pelo mover carismático. Se você olhar para trás nos últimos 25 anos, foi um tremendo salto para diante. Glória a Deus pelo mover carismático no nosso meio. Glória a Deus, tanto de gente que converteu, tanto de gente que foi impactada, sabe, tanto de famílias que tiveram o evangelho penetrando ali na sua, sabe, na sua família para sempre. Quantas pessoas tiveram o rumo das suas vidas mudado e alterado. Glória a Deus por isso. Então eu quero novamente, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Ó Deus, traz a tua glória nos nossos louvores. Ó Deus, que a nossa assembleia, que o nosso ajuntamento seja um ajuntamento solene. Ó Deus, onde o teu Espírito Santo tenha total liberdade para se mover. Ó Deus, eu quero discernir o tempo. E eu quero no meu coração conhecer o que tu tens para a videira. Qual que é o ministério que está atrás disso? Qual que é o ministério que tu tens para o Brasil? Que tu tens, às vezes você está pensando em coisas tão pequenas. Eu vou te falar, tem coisas muito grandes atrás de nós. Eu quero que você entenda isso. Você olha para essa igreja aqui que não tem 1000 membros. Eu vou te falar, irmãos, serão poucos anos para serem milhares de membros aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, em poucos anos, milhares de membros. Agora o que vai vir para fora? Agora milhares de membros como? Uma igrejona onde o povo vem, o povo vai. Não! É um povo que de fato tem realidade de vida, onde as pessoas têm qualidade, são discípulos. É o número de discípulos a multiplicar. Eu me preocupo quando é o número da multidão que multiplica. Mas eu não tenho preocupação quando é o número dos discípulos que se multiplicam. Se as pessoas estão nas células, se elas estão sendo discipuladas, alimentadas, sabe, se elas estão sendo treinadas, o seu potencial tem espaço para fluir. A sua liderança tem espaço para se desenvolver. Lá na célula, eu não me preocupo porque é a multiplicação dos discípulos. E à medida que os discípulos se multiplicam, você tem a face de uma igreja totalmente diferente. É uma igreja comprometida, é uma igreja que testemunha a santidade de Deus, que testemunha a justiça de Deus, testemunha do poder de Deus. São instrumentos vivos, são espelhos para a glória de Deus. Eu posso ver Jesus na sua vida. É totalmente diferente de quem vai na igreja por causa de um bom programa no final de semana. E olha, amado, eu quero perguntar para você, qual igreja, qual mover? Quando você lê o livro de Atos, o seu coração não geme, não? A Bíblia fala de Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Acho que ele parecia com Naor, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Fala para o seu vizinho, se for mulher, fala mulher, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Te contar uma coisa, nós estamos aqui entre duas escolhas que você e eu, como liderança, como obra, vamos fazer. Ser uma boa igreja, que logo vai ficar estagnada, ou participar de um mover que vai afetar o próximo século. Que vai afetar o próximo século. Eu estou nas minhas mãos um livro de coisas do final do século passado, e que avançou até 1910, 11, 16, por ali. Se o Senhor Jesus não voltar ainda nesse século, que eu acredito muito firmemente que não vai acontecer, no próximo século, alguém pegando vitaminas lá do Naor, pegando coisas escritas pelo Mauro. Gente, mas esse povo aqui experimentou a glória de Deus. E eles vão queimar o coração quando lerem aquelas coisas. Como o meu coração tem queimado ao ler coisas de 100 anos. Quais são os tempos que você acha que nós estamos vivendo? O que está diante de nós? Então, o primeiro livro de Crônicas, é o último texto, como eu dizia, capítulo 15. Aquele mesmo texto de Davi da arca.
Depois da primeira tentativa frustrada de trazer um avivamento, de trazer a glória de Deus, de trazer o mover de Deus, porque estas eram as implicações de se trazer a Arca da Aliança para o centro das atenções, para a capital do país. A Arca da Aliança é o símbolo de um mover de Deus, de um avivamento genuíno. Depois, então, do primeiro fracasso, Davi diz, verso 2, então disse Davi, ninguém pode levar a Arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a Arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu então todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a Arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. O que significa isso? O pastor Aloysio pode ser um homem cheio do Espírito Santo e com um coração correto e que clama para Deus. Mas ele sozinho não faz mover nenhum e avivamento nenhum. Eu posso ser uma pessoa que ora, que busca a Deus. Eu não trago avivamento nenhum. Naor pode orar até a orelha bater palma e os olhos fazer beijinho assim, ó. Não vai trazer avivamento sozinho. Sabe por quê? Interessante, para trazer a Arca de Deus eram precisos 4 ombros. O que significa isso? Significa que são os levitas que tem que trazer a arca. Tem que ser toda a nação a trazer a arca. Tem que ser o Israel de Deus a trazer a arca. Esse encargo ofereceu peso para que os caibros que sustentavam a Arca da Aliança pousassem sobre os ombros. Oferecer esses ombros significa ter encargo pela glória de Deus. O que significa isso? Significa que esse coração, essa expectativa, esse clamor não pode ficar comigo, com o pastor Luiz, com o Naor. Isso tem que contaminar você. Eu gostaria que a Ruth viesse para o teclado, tocasse aquele cântico, fluirá como um rio. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Ninguém pode levar a Arca de Deus senão os levitas. Isso fala de discipulado. Isso fala de multiplicação de líderes. Mas mais do que isso, isso fala de coração compartilhado. Todo mundo ouvindo o que eu estou dizendo? Coração compartilhado. Encargo transferido. Isso fala de clamor transferido para o seu coração. E olha, o desafio de Davi aqui não era ele trazer a arca sozinho, trazer o mover de Deus sozinho, era ele conseguir levar isso para a nação de Israel. Quantos creem que vale a pena viver debaixo de um mover de Deus? Discernir dos tempos, eu não sei o que está diante de nós. Eu não sei o que está em São Paulo. Vou usar falar uma loucura, maluca aqui. Não é difícil para Deus ter em São Paulo uma igreja em células com 1 milhão de membros. Você acha isso assustador? É a primeira vez que eu estou falando isso em público. Não é difícil para Deus. Em Seul, na Coreia, Seul que tem muito menos habitantes do que São Paulo, uma igreja tem 700 mil membros. Bogotá, os irmãos lá, 100 e poucos mil membros já uma igreja. De 92 para cá, uma igreja igual a sua. Não acho difícil isso. Não acho difícil nós enxergarmos, nós vemos, experimentarmos coisas que ninguém na história da igreja jamais experimentou. Mas isso vai depender de corações, de um clamor, de um gemido, de uma expectativa. E olha, esse é um desafio para você avançar. Você romper com o ceticismo. Feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse, pedindo para Deus: Senhor, dá-me condição de discernir os tempos na minha vida. Discernir o meu chamado, discernir o que tu tens para mim. Querem viver o mover de Deus que ainda não foi vivido.
experimentar uma glória que não se manifestou ainda. Compartilhar coisas do coração do Pai que ainda não foram compartilhadas por coração humano. Ver com seus próprios olhos maravilhas que não foram operadas ainda. Quantos querem ser personagem desse mover? Se você sente chamado para ter um coração como o coração de Davi, gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente dizendo isso para Deus: eu não abro mão de viver um novo mover de Deus. Fui batizado no Espírito Santo em 1972 na Assembleia de Deus, que ele mudou minha vida, mas hoje eu quero mais. Só estou te dando um exemplo. A palavra de Deus pela boca da missionária Ana Maria virou do avesso meu coração. Mas eu quero mais. Eu quero romper com esse ceticismo paralisante. Os irmãos vão bem para frente para desocupar os corredores. Eu quero romper com todo o ceticismo paralisante das boas experiências do passado. Começa a gemer diante de Deus e fala: eu quero avivamento na minha vida. Começa a gemer, começa a permitir que o coração de Deus venha compartilhando essas coisas tão solenes do coração do Pai com o seu coração. Sabe, que haja um ai no seu coração pela glória de Deus. Senhor, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Deus, obrigado por toda a boa glória, Senhor. Ó Deus, pela boa comida, pelo mover genuíno que vem na minha vida. Senhor, mas eu quero mais. Deus, eu quero criar os meus filhos debaixo de uma visitação genuína. Deus, eu quero ver os meus netinhos, Senhor, te adorando. Deus, eu quero ver a tua glória vindo sobre a tua casa de maneira nova. Eu não quero predeterminar o que tu farás, porque quem sou eu para determinar o que fará o Senhor Altíssimo? Eu só digo: Senhor, cria no meu coração um clamor por tua glória, um clamor por uma visitação genuína do Senhor. Começa a tomar posse de dons espirituais, novos dons espirituais. Toma posse disso. Toma posse do dom de curar, da unção para cura, e começa a impor as mãos sobre enfermos. Abra o seu coração para o Espírito Santo treinar o seu espírito. Treinar o seu espírito. Se levar em níveis de autoridade em oração cada vez maiores, de realidade em oração cada vez maiores, de intimidade com o Espírito Santo cada vez maiores, realidades maiores. Espírito de Deus. Só o teclado tocando. Deixa o Espírito Santo fazer, deixa o Espírito Santo operar.
dizer isso publicamente. Pastor Aloísio não precisava de mim aqui. É um homem de Deus, tem o Espírito Santo. A igreja já estava indo muito bem. Não precisava deixar Portugal. E assim, não é nenhuma obra de impacto, mas a obra avançava ali. Eu digo uma coisa para os irmãos: nós só estamos aqui juntos, nós três, porque nós cremos que Deus tem coisas tremendas diante de nós. Sabe, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu confio no coração desses dois homens de Deus aqui, senão eu não estaria aqui. Não me interessa coisas naturais, não me interessa, gente. Mas o mover de Deus, sim, eu estou atrás disso. E eu creio que Deus tem coisas para nós juntos. E você está debaixo dessa influência, você está debaixo dessa unção, você está debaixo desse chamado. Esse chamado não é do Aloísio, esse chamado é do Espírito Santo. Esse chamado não é meu, não é do Naor, não é seu, é do Espírito Santo. Há coisas atrás de nós. Gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Olha, diga para essa pessoa: eu quero a glória de Deus. Eu quero uma visitação. Eu só estou na videira porque há uma visitação para nós neste lugar. É a Terra Santa. Mas não é essa terra aqui, Jardim América, que é santa. É a terra desse propósito profético que é santa. Você entendeu? Entendeu qual terra que é santa? Fala, essa terra é santa. Que terra é essa? É a terra de um propósito profético. Não é esse chão. É pisar nessas coisas. Que o seu coração seja sábio. Vamos orar juntos, de mãos dadas. Sabe, clamar: Senhor, venha o teu mover. Venha a tua glória. Venha o teu avivamento. Venha, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Faz de novo. E faz mais. Faz maior aquilo que tu já fizeste no passado. Se você veio de alguma denominação pentecostal, carismática, se você já experimentou coisas no passado, fala isso para Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais. Faz de novo e faz maior. Faz com maior glória. Faz com maior quebrantamento. Faz com maior vida. Faz mais sobrenatural. Ó Deus, a tua casa avance mais. Ainda, Senhor, que isso daqui décadas possa passar. Eu saberei que eu estive em coisas muito genuínas e celestiais. Eu não me arrependo de nada do que aconteceu, do que fluiu, do poder de Deus que eu experimentei, do mover que eu experimentei em cada um desses lugares onde eu estive. Vamos orar de mãos dadas, clamando mesmo e dizendo isso ao Senhor: Deus, vem na videira, vem nessa terra santa, vem coisas novas.